Opa, tudo bom? Eu sou o Vinícius. E eu sou a Jéssica. E esse daqui é o Podcast Retrô. E o que é o Podcast Retrô, Vinícius? O podcast é um bate-papo entre duas ou mais pessoas, no caso aqui, entre mim e a Jéssica. E por que retrô? Porque a gente fala de coisas de antigamente que foram aprimoradas ao longo do tempo até chegar ao que a gente conhece hoje como celular. Várias coisas que foram sofrendo melhorias com o passar do tempo e hoje a gente consegue acessar pelo nosso próprio celular. E o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a história dos jornais, desde o surgimento, do jornal até o dia de hoje, como o Vinícius falou. Então, assim, a gente busca, a gente faz uma pesquisa antes para poder trazer alguns dados para vocês, porque a gente não acompanhou tudo, porque temos 30 anos, nós dois. Então, a gente lembra de algumas coisas, mas outras coisas, para poder ficar mais específico, a gente aprofunda, a gente pesquisa, e traz para vocês. E assim, o objetivo é mostrar o quê? Como que esse pequeno aparelho pode facilitar a sua vida. A quantidade de coisas que ele pode fazer por você, desde que você permita, e às vezes a gente não dá o devido valor. E aí quando a gente relembra como as coisas antigamente eram mais difíceis, menos acessíveis, a gente se dá conta de como isso aqui de fato ajuda a nossa vida. Então vamos lá, vamos para o surgimento do jornal, Os historiadores, eles acreditam, eles atribuem ao imperador romano Júlio César a criação do jornal. Porque na época, do governo dele, Júlio César foi até mesmo antes de Cristo, ele mandou algumas pessoas que eram da confiança dele para acompanhar, as províncias romanas, e as pessoas iam lá, esses correspondentes imperiais iam nessas províncias, procuravam entender o que estava acontecendo, mandavam a notícia e para o imperador, para o Júlio César, ele divulgar essas notícias para o seu povo, para a população, Qual era o objetivo principal dele? Era informar as pessoas dos grandes feitos do governo dele. Porque muita gente não existia esse acesso à informação. Então, ele queria divulgar as conquistas, o que eles estavam fazendo de bom, conseguindo de bom para eles na época. Então, as pessoas falam, ele foi o primeiro marqueteiro, o Júlio César. Porque dessa expertise dele, de parar para pensar, olha, se eu passar a divulgar para as pessoas que a gente está ganhando, está conquistando mais terras, que a gente está crescendo, as pessoas vão aprovar mais o meu governo, vão ficar mais satisfeitas. Só que, assim, na época, as pessoas mandavam a notícia, esses correspondentes, correspondentes imperiais, eles chamavam. Eles mandavam a notícia, às vezes mandavam a cavalo, às vezes mandavam a pé. Então, a notícia demorava um pouco para chegar. E quando chegava lá no centro, na capital, eles pegavam e colocavam numa espécie de outdoor. Porque não tinha, o papel naquela época era caro. Então, não tinha como imprimir, fazer vários jornais, papéis de distribuir para todo mundo. Então, eles pegavam uma folha grande, colocavam no meio da praça e se chamava ata diurna. E eles publicavam lá, então a pessoa tinha que ir até o outdoor para poder ler as notícias. E assim, sem contar que eram sempre notícias meio que ultrapassadas, porque os correspondentes precisavam ir até os locais onde aquilo ali estava de fato acontecendo, escreviam a notícia, mandavam para o Júlio César. Quando ele chegava, provavelmente ele fazia tipo o papel do editor, de dar uma olhada no que era a notícia e, de fato, permitir que alguma coisa ali fosse ou não publicada, e aí depois tudo isso era preparado num lugar, numa praça, um local público, para que as pessoas pudessem ler. Então, olha só todo o caminho que precisava percorrer, todo o tempo gasto para uma notícia ser exposta para outras pessoas. E assim, eles só publicavam coisas boas, não publicava coisas negativas, não. Por isso que eu comentei, a questão que ele provavelmente fazia tipo uma revisão para ver o que era interessante para ele ou não, já que o objetivo dele era mostrar os grandes feitos do governo dele. Então, qualquer coisa ruim que acontecesse, a gente não ficaria sabendo, porque na época só tinha ele fazendo também.
Então, assim, né, os historiadores atribuem a ele, né, o surgimento do jornal, né, e nessa época era desse jeito. Até que um alemão, eu não sei falar alemão, então, assim, é Johannes Gutenberg. Não sei se é assim que pronuncia. Ele desenvolveu a prensa por volta dos anos de 1450, né? Aí, com a prensa, eles conseguiam escrever a notícia, né, em vários papéis para não ter que escrever à mão. Porque pensa também a trabalheira que eu fico imaginando a pessoa ter que escrever ali em vários papéis para poder estar distribuindo. E com a prensa facilitou. Então, né, isso foi um grande feito, né? Um grande... Como é que fala, gente? Então, assim, foi uma revolução na época. Bem inovador pra época. Isso, porque facilitou, né, a divulgação das notícias, né, facilitou distribuir essas notícias para as outras pessoas, porque do trabalho, porque dependiam de pessoas para estar escrevendo, né? Então, pensa bem ali quantas pessoas não precisavam na época para estar escrevendo esses jornais, então com a prensa como que facilitou. Aí depois, né, com a popularização, a atividade de jornalismo ela foi se profissionalizando e surgiram cursos, né, universidades, primeiro surgiu na Europa, cursos para jornalistas, né, se tornou uma profissão mesmo. E as pessoas, a partir do momento que se tornou uma profissão, né, foi necessário criar, né, leis para poder estar regularizando, né, a liberdade de imprensa. Porque até então eram os próprios governos que faziam isso, né, para poder divulgar notícias boas. Só que como outras pessoas foram pegando isso como profissão, então assim, a pessoa tinha que ter o direito de poder falar a verdade. A verdade, né? Igual assim, na época do Júlio César. O que a Jéssica comentou, ele só permitia que coisas boas fossem, né, noticiadas sobre o governo dele. Então, vocês concordam que existia uma censura, que a gente pode chamar de censura de imprensa hoje. Então, naquela época existia aquilo, não tinha esse nome na época, com certeza, mas assim, não tinha liberdade. Por quê? Porque só tinha ele, só ele que era capaz de fazer aquilo. Por quê? Porque era muito restrito. O papel era caro, então ele foi o único que conseguiu fazer aquilo, então todo mundo ficava, vamos dizer assim, ficava à mercê das informações que ele resolvia disponibilizar. E aí, com o avanço que foi acontecendo, principalmente na Europa, igual a Jéssica comentou, com o surgimento da profissão jornalismo, teve a questão da regularização, e aí as pessoas começaram a ter acesso a coisas não só boas, mas também a coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia. Infelizmente, não é todo dia, durante o nosso dia não acontecem apenas coisas boas. A gente sabe que acontecem coisas ruins também, e naquela época isso não era noticiado, até que, de fato, surgiu a profissão do jornalismo. Aí a Suécia foi o primeiro país a criar a lei, né, uma lei para estabelecer a liberdade de imprensa, foi no ano de 1766. Né? Então foi o primeiro país e depois outros países foram estabelecendo isso. Porque apesar de não ter notícias, não serem boas, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? Precisam saber da verdade, né? Né? Então assim, claro que notícia boa é importante, mas a verdade, né? Primeiro, né? Igual a gente teve o caso, né? Recente assim, né? Tem mais ou menos uns 2 anos por aí. Questão da pandemia. Lá na China. Já pensou se a gente não pudesse ter acesso a essa informação? Se isso ficasse escondido? Como que não teria sido pior as coisas? Então, realmente, por mais que seja ruim, é importante que a gente saiba a verdade. No caso aqui, um grande acontecimento, né, na história dos jornais foi em 1844 com o surgimento do telégrafo. Porque antes do telégrafo, né, as notícias chegavam através de cartas, através de cavalo, através, né, de outros meios de transporte, então tinha que deslocar, né, a notícia, deslocar mesmo, né, propriamente dito. E com o telégrafo não, né, a gente já fez um podcast sobre a questão da evolução de cartas, das cartas até o e-mail, né? E a gente falou um pouco mais sobre o telégrafo. Então, com o telégrafo, a notícia que acontecia de manhã poderia ser facilmente publicada no jornal à tarde, né? Então, as pessoas mandavam a notícia, imagino no que deveria ser bastante caro para você descrever, né? Porque o telégrafo era pago por quantidade de palavras, alguma coisa assim, né? Na verdade, o telegrama, agora que eu tô falando, eu não sei se as empresas provavelmente às vezes tinham, né, um próprio telégrafo dentro da empresa para poder facilitar essa comunicação, é verdade. Né? Porque
não tem como você botar só uma manchete, né? Tem que dar mais detalhes sobre aquela notícia, porque, é exclusivo, governador é preso, por exemplo. Por que o governador foi preso? Né? Então, assim, a pessoa vai ficar curiosa, né? Notícia pela metade é melhor nem contar, né? E seria mais uma fofoca do que uma notícia mesmo. E pensando dessa forma aí, né, das próprias empresas terem os telégrafos, isso a gente acredita que era assim, porque realmente não tem tantos dados assim dessas coisas, né? Mas se se as empresas precisavam ter o próprio telégrafo pela quantidade de palavras que eram necessárias ser escritas nas matérias, ainda assim, por mais que tivesse tido um avanço, a comunicação, a notícia ainda continuava restrita a poucos. Pelo menos a elaboração dela. Então, a gente ainda não tinha uma vasta quantidade de informações igual a gente já tem hoje. Então, questão do custo mesmo de tudo isso, sabe? Hoje é muito mais acessível, mas na época não era. Então, a gente tinha menos... Não dá para chamar de concorrência, né? Mas a gente tinha menos pessoas fazendo isso, menos jornais fazendo isso, e a gente ainda ficava meio que preso às informações que eles passavam. Acredito que nessa época a maioria já noticiava coisas que de fato estavam acontecendo, né? Tanto boas quanto ruins, mas ainda assim continuava sendo restrito perante o que a gente tem hoje. E em 1920, né, chegou o rádio, que foi um grande concorrente para os jornais impressos. Porque o jornal, né, ele existe, né, um horário para publicação. Então aqui, eu não sei se é acredito que sim, que em todo lugar, seja, né, na parte da manhã, né, de madrugada mais ou menos, imprimiam um jornal e saiu entregando, né, de manhã cedinho, quando você vai na padaria, você vai na banca, você conseguia pegar um jornal e ter acesso à notícia, né? Então, as pessoas precisavam do jornal físico para poder estar lendo, né? Então, depois, em 1920, veio o rádio. Né? Com o rádio, as pessoas passaram a usar o rádio para poder divulgar a notícia também. E o rádio era de forma ao vivo, né? Então, a pessoa está ali ao vivo, aconteceu alguma coisa, ela podia estar falando. Interrompia a transmissão, né, e dava a notícia ali no meio da programação da rádio. Algumas rádios têm um programa específico para notícias, né, então depende, né, existem vários canais de rádio? Emissoras. Várias emissoras de rádio, que algumas é só para música, algumas é só para entretenimento, né? Mas outras são bem abrangentes, né? Outras são bem específicas só para notícias mesmo, né? Já começa a ter para todos os gostos aí. Né? Mas eu acredito que no início, né, era um pouquinho de cada, né? Não era só notícia, porque você também não tem notícia para ficar dando o dia inteiro, né? Não tinha. Então, assim, era meio que um misto, mas se acontecesse algo, a pessoa poderia estar sabendo ali, né? De forma mais rápida. Então, nessa época, os jornais impressos, eles precisaram meio que se adaptar, porque, agora a gente tem um concorrente, porque até então não tinha, era só eles ali, o jornal de papel, só através dele que você tinha acesso à informação. Aí veio o rádio, o que eles fizeram? Eles colocaram uma linguagem mais atrativa, uma linguagem mais fácil de ser entendida, passaram a aumentaram o tamanho das imagens, né, no jornal, passaram a também fazer jornais coloridos, para poder tentar manter ali, né, o pessoal no jornal impresso, né? Os leitores. Eles tentaram melhorar o que eles já vinham fazendo para não perder esse público que estava conhecendo o rádio na época. E fala até que depois que eles começaram a abrir também espaço para outros assuntos, né? Esporte, humor, né? Hoje em dia existem jornais específicos que só dão notícias mesmo. Agora, notícias gerais, né, política, economia, crimes, né, violência, essas coisas, mas existem jornais que têm um mix de tudo, né? Hoje é muito comum nos jornais também a questão de classificados. Eu, sinceramente, não sei se as pessoas ainda olham, porque eu, sinceramente, tem muitos anos que eu não compro um jornal e eu não tenho costume de usar. Mesmo porque, por exemplo, essa questão de classificados a gente olha muito na internet hoje. Mas era algo que acontecia também. Eles colocavam para talvez chamar mais atenção, para talvez lucrar um pouco com a produção do jornal, mas eles permitiam também, além das notícias, além dessas reportagens comuns, colocar também classificados, né, oferecendo serviços ou produtos.
Era a forma meio que também que... Porque deveria ser cara a produção de um jornal, né? As maquinário, essas coisas todas, o pagamento dos jornalistas, editores, essas coisas. Então, assim, o preço do jornal não é um valor, né, caro. Era cerca de R$2, R$1,50, né? Depende da época, claro. Mas, assim, eu não acredito que daria para pagar só pelo que o povo paga, né? Seria, eu acho que o que pagava principalmente era a propaganda nos jornais, né? Propaganda classificada. Mas eu falo que eu lembro que o jornal de domingo aqui no Espírito Santo, né? Que no Espírito Santo tem 2 grandes jornais, né? Impressos, que é a Tribuna e a Gazeta. Aí eu lembro que no jornal de final de semana tinha uma revista específica, que eu acho que era Mix da TV, alguma coisa assim, que era sobre programa de televisão, era brincadeira, aquele jogo de 7 erros, tinha várias coisinhas mais pra relaxar mesmo, né, pra aproveitar ali, meio que pra distrair, e não só notícias. Isso que aconteceu com o jornal é uma grande vantagem de quando a gente tem concorrência. Porque o jornal estava lá atrás muito confortável, era preto e branco, tinha algumas informações ali e tal. Só que aí, quando surgiu o rádio, eles tiveram que se readequar, passar por um processo de transformação mesmo, para entregar algo melhor para a gente, para nós clientes. Então, imagens maiores, não sei se nem quando começou, provavelmente nem tinha imagens, né? Mas vieram as imagens, depois passou a ser colorido, colocou esse diferencial no final de semana que a Jéssica comentou dos joguinhos para uma forma de distração. Então isso que aconteceu com o jornal é uma grande vantagem dessa concorrência. Para a empresa talvez não seja tão boa, né? Porque ela tem que passar por um processo de transformação, mas para nós clientes é muito bom, porque a gente começa a ter acesso a coisas melhores. E não necessariamente a gente vai pagar menos por isso, vai pagar mais por isso, quer dizer, porque os jornais na época estavam querendo se readequar para competir com o rádio. E até que, então, em 1950, chega a TV no Brasil. Aí o jornal perdeu cada vez mais adeptos, né? O jornal impresso. A gente estava falando agora da parte, né? Eu falei da questão que como é que o jornal foi se adequando. E se eu não me engano, a última vez que eu precisei comprar um jornal, não tinha jornal do dia. Porque naquele dia, eu não sei se o jornal aqui em Piúma não estava sendo impresso, ou eles não traziam jornal aqui naquela data. Eu não lembro se foi numa segunda ou terça-feira, mas naquele dia não tinha jornal, só tinha jornal do dia anterior. Aí eu não sei, né? Não é aqui em Piúma que imprime, né? Era o jornal A Tribuna, e aí eu não me lembro, né? Porque tem um tempo que isso aconteceu, mas assim, naquele dia, como o jornal foi ficando tão ultrapassado, né? Hoje, perante a tudo que a gente vai falar aqui ainda, aquele dia na banca eu não conseguia saber as notícias do dia através de um jornal. Do dia não, né? Do dia anterior, na verdade. Eu não conseguia saber porque não tinha jornal naquele dia na banca. O jornal só chegaria no dia seguinte, ou eu poderia comprar o jornal do dia anterior, que aí a notícia seria do dia retrasado. Então olha como que o jornal teve um pico e depois ele começou a cair. E assim, depois que surgiu a TV, né, a televisão, então adaptaram, né, passaram a usar a televisão para transmitir essas notícias também, essas informações para o público. Então, as pessoas ali assistindo televisão, passava a notícia, ela ficava sabendo através da notícia, né? Tem gente que gosta, né? Tem pessoas que têm o hábito de tomar café lendo o jornal. A primeira coisa que faz é pegar, abrir o jornal e se situar, saber o que está acontecendo, né? O que aconteceu. Mas a televisão era uma forma que, né? Eu não sei na época, né? Mas hoje em dia você tem jornal de manhã, você tem jornal na hora do almoço, você tem jornal à noite. Então, assim, tem 3 horários, pelo menos, para você estar sabendo, né, das coisas. Eu não posso de manhã porque eu tô correndo, me arrumando pro trabalho. Então assiste na hora do almoço. Não, na hora do almoço também não tô em casa. Então assiste à noite. Então, assim, tem vários horários para poder a pessoa estar sabendo o que aconteceu. E aí, o jornal, né, a televisão, ela também era de forma ao vivo, né, como a gente falou no último podcast. Quando acontecia uma notícia que impactava, né, a vida de várias pessoas, uma notícia, né, bem chocante, né, digamos assim, eles interrompiam a transmissão, seja lá do que fosse, para poder estar transmitindo, né, essa notícia, igual a gente deu o exemplo do plantão da Globo, né, que tinha aquela musiquinha, né, tan, 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 que todo mundo dava medo, porque era realmente uma coisa chocante. E a gente conseguia saber, assim, meio que de imediato, sim, porque os jornais tinham repórteres espalhados em vários lugares,
E aí, quando algo acontecia, eles rapidamente noticiavam e a gente conseguia ver na TV, interromper a programação. Eles conseguiam fazer isso. Agora, você imagina o jornal impresso. O jornal está lá pronto, já prontinho, só entregar. Ah, aconteceu alguma coisa. Não tem como ir lá e modificar aquele jornal impresso. Agora, como era na TV, era algo, na maioria das vezes, se não sempre, era ao vivo. Então, conseguia fazer essa modificação e, mais uma vez, isso se tornou mais um benefício para a gente, porque a informação começou a chegar cada vez mais rápida, graças a essa concorrência. Aí, depois, em 1981, chega a internet no Brasil. A internet, né, nessa época só era acessada através de computadores, e computadores não eram tão disponíveis, né? Não eram tão acessíveis, né? Era algo realmente caro na época. Isso. E só que aí em 2009 chegou o primeiro smartphone Android, né, no Brasil, né, smartphone, telefone inteligente, que tinha acesso à internet, né? Então, 2009, né, até hoje, olha a evolução que a gente teve nos celulares, né? Então, assim, as pessoas começaram, né, hoje a maioria das pessoas tem acesso à internet através do celular. E, através do celular, você consegue ter acesso a tudo que você imaginar. E até mesmo a notícia. Então, hoje em dia, você não precisa mais esperar um jornal ser impresso. Você não precisa mais estar à frente de uma televisão para poder ou ligar um rádio, né? Não precisa esperar o horário do rádio, que rádio normalmente tinha as programações, né? Hoje em dia, você simplesmente, quando você quer ter acesso à informação, você pega o seu celular, desbloqueia ele, acessa a internet e você vai direto a um site de notícias. Ou se por acaso você quiser pesquisar sobre algo, né, saber sobre algo específico, você vai no Google, digita o que você está procurando e vão aparecer notícias sobre aquele tema. Para quem mora em cidades menores, como a gente, por exemplo, se você abre, por exemplo, um site de algum jornal, né, de site de notícias, não necessariamente vai ter logo ali na primeira página alguma informação sobre a sua cidade, por mais que seja uma informação, né, algo meio que chocante. Mas se sua cidade for pequena, né, se você não morar em São Paulo, provavelmente não vai estar ali logo nas primeiras páginas. Mas a internet, pela internet você consegue ter acesso a uma infinidade de informações e aí você consegue pesquisar coisas específicas sobre a sua cidade, sobre o que aconteceu na sua cidade. Eu lembro quando eu fiz uma live passo a passo, onde eu expliquei como utilizar um aplicativo de notícias chamado Flipboard. E através desse aplicativo, a gente tinha as informações básicas, né, as notícias básicas, como um jornal diário, sabe? Onde tem as principais informações do Brasil e do mundo. E você conseguia pesquisar também dentro desse aplicativo por temas, conseguia pesquisar por cidades. Eu lembro que tinha uma aluna participando na época e ela falou assim, vê se tem notícia de Maragogi. Eu coloquei lá, tinha uma notícia de Maragogi. Se eu não me engano, era até uma notícia ruim, eu acho que era um assassinato, alguma coisa assim. Mas eu consegui pegar ali, sabe? Eu daqui de Piúma acessei uma notícia lá de Maragogi. Por quê? Porque eu tenho um celular que se conecta à internet e através da internet eu baixei um aplicativo que me permite ter acesso a uma infinidade de notícias. Não só do Brasil, não só dos estados aqui do Brasil, mas do mundo como um todo. E assim, com o surgimento da internet, os jornais eles precisaram mais uma vez se adaptarem. Eles precisaram, né? Eles criaram sites, porque para a pessoa que quiser acesso à informação não ter que esperar o impresso, então ela entrava no site do jornal e tinha acesso a essa notícia. Depois surgiram as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube TikTok, também. YouTube. Então, assim, eles foram... TikTok eu não sei, não, falei besteira, porque eu não tenho TikTok, eu não posso falar que... É porque se tem canal ali dentro. Por causa da tendência das coisas. Eles estão em todos os lugares hoje. Então, assim, eu fiz uma aula recente sobre TikTok, eu vou começar a utilizar ele daqui uns dias, só que a gente não tá lá, assim, de forma frequente. Mas a gente acredita que os jornais, se eles não estiverem lá, uma hora eles vão migrar. Porque eles querem estar onde as pessoas estão. E hoje o TikTok tem milhões de usuários. Então, assim, faz sentido os jornais estarem lá também.
É porque, tipo assim, se a pessoa que gosta de Facebook pode acessar pelo Facebook as notícias. Ah, eu não gosto de Facebook, eu prefiro Instagram. Pode acessar pelo Instagram. Ah, não, eu prefiro ver um vídeo maior, mais específico, mais detalhado. Entra no YouTube, dentro do YouTube tem lá, né, recortes do jornal ou o episódio inteiro. Então, assim, os jornais, eles estão presentes em todas as redes, né, praticamente, para poder atender, porque cada pessoa gosta de um jeito. Então, assim, eles querem, não querem perder a audiência, né? Então, eu não vejo, não compro. O Vinícius falou que não conseguiu comprar o jornal impresso. Eu lembro, mas eu não posso falar com certeza, mas eu lembro que uma vez eu vi a notícia de que os jornais não iam ser mais impressos, aqui no Espírito Santo, tá? Não iam ser mais impressos, ou ia ser impresso apenas 1 ou 2 vezes na semana, né? Que eles iam manter a redação atualizada, fazer, né, a notícia atualizada todos os dias, como sempre fazem, só que iam disponibilizar nas plataformas digitais. E o assinante do jornal ia receber, né, se preferisse, ia receber o jornal impresso, só que não ia ser mais diário a versão impressa. Então, isso é porque acredito que a tendência, né, que foi diminuindo, pra vocês terem noção, em 2021, o jornal impresso caiu 13% o consumo, né, a compra do jornal impresso. Enquanto o da internet, o jornal online está crescendo cada vez mais. Então, se não tem uma procura, né, provavelmente fica mais caro ainda eles estarem produzindo. Então, pra quê? E hoje em dia também, né, tem muito essa questão de economia de papel, essas coisas. Então, meio que isso também eu acredito que seja algo positivo. Assim, é uma transformação que o mundo inteiro está passando. A pandemia, quando veio, ela só acelerou algo que já estava acontecendo. As pessoas estão com o costume de fazer muito mais as coisas, claro, coisas que são possíveis, fazerem pelo celular, pela internet, por um computador, do que fazerem de forma presencial. E o jornal é um exemplo claro disso. Tanto que essa porcentagem que a Jéssica falou, caiu 13%, foi em 2021, né? Tava meio de pandemia ainda. Por quê? Que alguém que sabe mexer no celular vai esperar ir até uma padaria, um comércio local, uma banca, para comprar um jornal, depois chegar em casa, ficar folheando, encontrar o que tem interesse, sendo que a pessoa pode, na hora que ela acabou de acordar, pegar o celular, entrar num aplicativo de notícias ou num site e começar a ler a informação ali, de uma maneira muito mais prática, muito mais simples. Não faz sentido. Então, se algum de vocês por acaso prefere o jornal impresso, é porque talvez não sabe se aquela informação que você está acessando ali na internet é confiável, você não sabe distinguir muito bem o que é notícia real do que é fake news, porque quem já sabe olhar, né, saber exatamente identificar uma notícia boa ou não e tal, e sabe onde pesquisar, vai preferir fazer pelo celular. Por quê? Porque não tem por que gastar tempo indo de forma presencial a um lugar comprar um jornal, sendo que você tem tudo pelo seu celular. Então, tudo está migrando para o digital. E o jornal é mais um exemplo disso. E assim, eu lembro que quando acontecia uma notícia, aconteceu alguma coisa assim, não necessária, às vezes até mesmo dentro daqui de Piúma, ou de alguma cidade vizinha, e a gente queria detalhes daquela notícia, ou a gente esperava o jornal da televisão, né? Mas nem sempre passava no jornal local aqui, né? Que tem 2 emissoras também. Ou então a gente tinha que esperar o jornal impresso. Aí no outro dia para poder estar lendo ali e saber detalhes, né? Quando acontecia alguma coisa. Mas hoje em dia não, você pega o celular e você pesquisa. Acidente não sei aonde. Você pesquisa, né, trecho, pode ser trecho, palavras, né, que tem a ver com aquilo dali, bota o nome da cidade onde que vai aparecer na mesma hora para você. E assim, hoje em dia também tem até que tomar cuidado, porque às vezes não é nem o jornal que noticia, às vezes é uma pessoa, é muito comum, eu acho eu sou totalmente contra isso, mas acontece um acidente hoje em dia, a pessoa vai lá, pega o celular e começa a filmar, olha aqui, ó, acidente não sei aonde, que não sei o quê, filma, às vezes a pessoa ali que tá machucada, tá jogada no meio da estrada, tira foto, manda dentro de grupo de WhatsApp, olha aqui, acidente não sei aonde. Gente, se
tiver um familiar ali dentro, né? Um parente daquela pessoa que se machucou. E mesmo que não tenha, uma outra pessoa que tá ali acidentada, né? Falta de empatia, isso daí. Então, assim, tudo bem você noticiar, você falar, aconteceu um acidente, mas, sabe, para pra pensar, né? É um ser humano que tá ali. Eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que faz isso e outras pessoas acabam encaminhando também, Começa a né? compartilhar pelo WhatsApp. E aí, do nada, você abre um vídeo lá, tá lá uma pessoa no meio de uma ferragem, uma coisa assim, porque tinha alguém passando na hora, um curioso, foi lá e filmou. E isso a gente praticamente repudia, porque eu sinceramente acho um absurdo. Enquanto você tá ali num acidente, as pessoas tentando ajudar, né? Bombeiros, polícia, alguma coisa assim. E sempre para um, infelizmente, fica lá filmando. Esses dias... Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu acho que tinha uma pessoa caída no chão, alguma coisa assim. Já tinha gente atendendo, eu tava levando a Ana Júlia pra escola de bicicleta. O cara na minha frente de moto, ele tava... o carona tava virado de lado, filmando o que tava acontecendo. Eu não sei se ele viu de longe que tinha uma movimentação. Ele pegou o celular na garupa da moto e foi filmando assim, ó, onde passou. Aí ele deve pegar e mandar aquilo ali pelo WhatsApp e falar, olha, acidente aqui, eu não sei, sinceramente eu não sei o que era. Como já tinha gente ajudando, eu não parei, eu passei direto e eu tava com a Ana Júlia também, né, uma criança. Mas assim, olha só como que as pessoas gostam, parece que, de divulgar esse tipo de situação. Situação que se coloca no lugar do familiar. Como que aquilo dali é ruim? Como que é uma situação difícil? E assim, tem gente que parece que gosta também de ser portador de notícias ruins, né? Eu lembro na época da pandemia que você ligava a televisão, era só morre não sei quantos, era só atualização do número de mortos todo dia, todo dia, todo dia. E assim, eu lembro até que a sua mãe, ela ficou meio paranoica com essa questão de pandemia, ela ficava assistindo jornal, coisa que ela não assistia, ela passou a assistir na época da pandemia. Aí seu irmão brigou com ela, falou, para de assistir, porque foi criando um medo tão grande na cabeça dela, ela vendo as pessoas ali. É claro que é um assunto importante, né, mas... também não se ficar refém, porque hoje em dia o mundo tá muito complicado, né? Então são notícias horrorosas que a gente vê todo dia. Então, assim, é bom você ficar sabendo, mas às vezes não entrar muito a fundo nisso, porque é muita coisa ruim também e acaba afetando, né? Tem coisa que a gente ouve ali que acaba com o nosso dia. Então, meio que filtrar isso, porque facilitou, né? A gente tem muito acesso à informação, a informação é de forma imediata. A gente vê um negócio, morreu um fulano de tal, algum famoso. É verdade ou não é? Você entra lá no Google, você pesquisa, vai aparecer se é ou se não é. É tudo imediato, né? Hoje, esse dia eu estava vendo, apareceu para mim um vídeo no Instagram, acho que era um debate que estava tendo, né? Debate político. Um jornalista com, nem sei quem era o outro, se era o deputado. Tava a jornalista com o celular dela filmando e o deputado, eu acho, filmando. Os dois filmando a discussão deles ali, sabe? Tudo tudo noticiado hoje em dia, sabe? Por causa de um celular você consegue noticiar, né? Mas não é notícia, mas não é do jornal, né? Então, tem que ter esse filtro, né? Porque muita gente vai lá e coloca o que aconteceu, mas não entra a fundo. E até mesmo de jornais a gente precisa ter cuidado, porque da forma como eles colocam manchete. Hoje em dia, como que as coisas na internet chamam sua atenção, né? Desde a época do jornal, na verdade, impresso, né? O que te chamava a atenção? A primeira página do jornal, porque tinha uma manchete lá impactante. Aí você se sentia, né, com vontade de comprar o jornal para ler aquela matéria. Na internet funciona assim hoje. Você vai pesquisar vídeos no YouTube, páginas, sites no Google, essas coisas. Tem lá sempre uma chamada. E muitas vezes nessas chamadas, nesses títulos, seria tipo uma manchete, eles colocam coisas tendenciosas. Para quê? Para fazer com que você clique e assista aquilo dali. E aí é mais um ponto que a gente precisa tomar cuidado, porque tem muitas coisas que são tendenciosas. Esses dias apareceu para mim, na hora que eu fui abrir o Google, apareceu assim, Marcos Mion perde filha e a esposa comenta sobre... Aí, tipo assim, não continuou, né? Tava grande a manchete. Aí eu assim, nossa, Marcos Mion é um apresentador, né? Aí eu assim, ele perdeu uma filha, aí peguei e fui abrir. Sabe? Era um stories que a mulher dele falou, provavelmente era uma perda gestacional, né? Infelizmente é comum, né, ter aborto nos primeiros meses. A pessoa, ela pegou e comentou aquilo no Instagram dela, falou, né, alguma perda dela. A pessoa pegou...
aquele pedacinho ali e transformou numa notícia, só que a foto era ele em frente a um caixão. Sabe? Isso eu acho que deveria ser proibido, sabe? Induz a pessoa, porque se a pessoa às vezes tá na pressa ali e não consegue parar pra poder abrir a notícia, ela só vê a manchete e pensa assim: ai meu Deus, você viu que Marcos Mion perdeu a filha? E é mentira! Tipo assim, perdeu na gestação, foi algo que já tinha bastante tempo. Tem um caso que pra mim é emblemático também, desse mesmo estilo. Na época que eu fiz uma das lives, passo a passo que eu fiz, eu falei sobre fake news. E aí tinha uma matéria assim, era um vídeo no YouTube. Morre ator e apresentador da Globo. Aí embaixo vinha uma tarja grandona, Rodrigo Hilbert. Aí tinha a foto do Rodrigo Hilbert, tinha mais alguma coisa no fundo, eu acho que era tipo caixão, alguma coisa assim também, um cemitério. E aí tinha uma foto de uma pessoa pequenininha e um selo, aquele lacinho do luto, lacinho preto, na cara dessa pessoa. E o Rodrigo Hilbert grande do lado. Resumindo, a matéria falava uma coisa sobre o Rodrigo Hilbert, que não tinha nada a ver com morte, e aquela pessoa que tinha a foto pequenininha com um laço preto na cara, cobrindo ela, era o ator da Globo que tinha morrido. Mas era um ator coadjuvante, não tirando o prestígio da pessoa, falando que, né, que não tem problema ter morrido, não é isso. Mas é como que a notícia foi postada. Quem viu aquilo dali pensou, Rodrigo Hilbert morreu. Aí você imagina... As notícias correm muito rápido. A mãe dele, não sei se a mãe é viva, ou a esposa, se talvez não estava próximo dele, quando viu aquilo dali, pode pensar que era verdade, porque ele é famoso. Se acontecesse alguma coisa com ele, seria noticiada de forma rápida. Aí você imagina, os filhos dele, que ele deve ter filhos, a esposa, os pais, vendo uma notícia dessa, sem saber que é mentira. Então, assim, por isso que a gente repudia tanto essas notícias tendenciosas, que pra mim isso é meio que uma mentira. Porque da forma que a pessoa coloca ali, ela tá querendo que você clique, ela quer chamar sua atenção, mas de uma maneira totalmente desonrosa. Igual essa semana aconteceu aqui em Piúma, saiu um jornal local mesmo, jornal online, né? Ele só tem um jornal online. Criança vai parar no hospital... por ingerir na escola iogurte vencido. O que te dá a entender quando você vê uma matéria... Ingeriu na escola iogurte vencido. Vocês acham que o iogurte foi fornecido pela escola? Ou vocês acham que foi fornecido pela mãe, mas ele tomou na escola? Quando vocês escutam essa chamada assim, o que vocês pensam? Aí, quando você abre a notícia, tem lá todo um texto. Infelizmente, muitas pessoas têm preguiça de ler. Isso também é uma verdade, é uma realidade nossa. Você tem que ler a notícia lá no meio e fala... A mãe disse que comprou o iogurte no supermercado e não se atentou, né, não olhou a data de validade. Aí, depois que o filho, aí começou botou iogurte na lancheira dele, ele levou pra escola, aí ele chegou reclamando que tava quentinho, parece, deu febre, reclamou de dor. Aí depois, passado uns 2 dias, ele pediu o iogurte, ela foi pegar o iogurte na geladeira, que ela viu que o iogurte estava vencido há vários dias. E ela tinha comprado o iogurte naquela semana, né? Então ela comprou vencido. Aí, tipo assim, você precisa ler a notícia para poder saber. A prefeitura precisou fazer uma chamada, divulgaram nas redes sociais da prefeitura. As pessoas que trabalham na Secretaria de Educação começou a compartilhar, né? Informamos que o menino que teve contaminação, como é que fala? Infecção intestinal, né? Que passou mal, não ingeriu o iogurte fornecido pela escola. Foi fornecido pela própria mãe. Então, essas pessoas precisaram divulgar, porque senão ia... Cidade pequena, Piúma é pequena demais, né? O povo acaba falando muito, espalhando as notícias. Então, assim, tem que vir se retratar por algo que eles não fizeram. Então, assim, pra mim, isso é um desserviço. Poderia colocar, a criança vai parar no hospital por ingerir iogurte vencido. Pronto. A mãe vai... Qualquer pessoa que queira saber mais sobre isso, pode abrir. Por quê, né? Deixa eu saber. Porque tem gente que acha que não tem problema tomar iogurte vencido, né? Tem não sei quantos dias de carência. Tem essas coisas. Então, assim, mas... Qual o problema de você ser claro? Por que foram envolver a escola?
Era para fazer uma chamada, para todo mundo ficar assim, meu Deus, a prefeitura, a escola tá dando iogurte vencido. É porque, assim, na verdade, né, para vocês terem uma noção, por que eles criam esse tipo de manchete? Porque os sites, eles conseguem saber, né, o número de acessos ao site. Então, você quer anunciar, né, igual a gente falou no episódio da televisão, você quer anunciar o seu produto, o seu serviço, num lugar que tenha muita visualização. Então, para eu pedir para vamos botar aqui o canal do Vinícius aparecer num jornal, eu vou querer que apareça num jornal conhecido, famosinho, que tenha bastante acesso. Aí eles pegam e criam esse tipo de chamadas curiosas, manchetes, né, na verdade, para você poder clicar e ir lá no site e eles mostrarem, olha como que o meu site chama a atenção das pessoas, como que tem acesso ao meu site. Se você anunciar aqui, você vai ser visto por mais pessoas. Tudo isso ocorre de forma automática, tá, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. É o Google que faz isso. O Google, ele é parceiro de vários sites, de mais de 90% dos sites que a gente tem na internet hoje. E quando você entra num site do que for, seja de notícia, de compra, normalmente vai ter o quê? Vão ter propagandas. E essas propagandas que ficam dentro dos sites, as empresas para anunciar ali, elas pagam para o Google, que o Google repassa para os sites. Então, por exemplo, nos sites de jornais, nos sites de notícia, igual esse que a Jéssica falou aqui, ele vai ter lá nesse site várias propagandas em volta dele. E aí, quanto mais acesso a pessoa tem no site, mais ela recebe desses anúncios. Então, quando as pessoas fazem essas matérias assim, elas estão querendo chamar mais pessoas para o site dela e estão esquecendo, elas não estão se preocupando com a qualidade da matéria, com a qualidade do jornalismo. E assim, né, hoje em dia, você pode ter acesso, né, no celular a vários, né, tipos de notícia. Ah, eu gosto de me informar sobre política, né? Pega um jornalista político que você gosta, você pode seguir nas redes sociais, você pode seguir ele no YouTube. Ah, eu gosto de um programa específico, você pode seguir no YouTube. Então, assim, é essa facilidade de você poder assistir o conteúdo que você gosta, do seu interesse, né? Igual, é uma coisa que eu lembrei. Quando você estava falando sobre jornais, né, na TV, quando a gente queria saber uma informação de Piúma, a gente ligava a TV no Jornal do Sul. Porque aqui no Espírito Santo tem o do Norte, que é o de Vitória, fala daquela região toda de lá, e tem o do Sul, que fala principalmente de Cachoeiro, que é, não sei se é a maior, uma das maiores cidades aqui é a maior do Sul, né? Então, as principais notícias vinham de Cachoeiro e algumas das redondezas. E aí a gente às vezes ligava o jornal, esperando ouvir alguma coisa sobre Piúma, às vezes uma obra, alguma coisa que a gente estava querendo saber se ia sair aqui, e a matéria não passava no jornal. Por quê? Porque era meio que irrelevante perante a todas as outras matérias disponíveis nos lugares maiores que Piúma. Então a gente tinha essa limitação. Com a evolução, né, vamos dizer assim, a gente começou a ter acesso através de jornais locais. Hoje é comum nos municípios, por mais que sejam municípios menores, terem alguns jornais que falam sobre os pequenos municípios. Aqui a gente tem um que fala daqui, fala de Anchieta, fala das regiões aqui, da nossa região. Então a gente consegue acompanhar isso através das redes sociais, através de sites próprios. Só que, da mesma forma que a gente falou no podcast passado, no podcast retropassado, que a gente falou sobre o YouTube, que democratizou, que permitiu acesso a entretenimento, informação e várias outras coisas, até mesmo educação. A notícia também foi democratizada. Por quê? Porque hoje um jornal que aparece na TV ou que imprime, né, matérias, né, jornal impresso, tem um custo muito alto. Já um jornal que cria uma página gratuita no Facebook ou no Instagram e começa a divulgar notícias, tem um custo muito menor. Se torna mais acessível. Só que a gente precisa ter cuidado com as informações que esses jornais menores colocam. É muito difícil um jornal falar uma mentira, tá? E eu sei que alguns de vocês são contra isso, tal, mas calma, eu vou me explicar. Por que eu falo que não é comum eles falarem uma mentira? Porque a mentira, ela é passível de processo. Só que o que eles fazem? Eles divulgam as coisas de uma maneira que seja interessante para eles. Igual o caso do iogurte vencido. A pessoa não falou mentira,
olha só, escuta a frase comigo. Criança passa mal ao beber iogurte na escola, iogurte vencido na escola. A pessoa colocou na escola ali pra quê? Pra ficar tendencioso, pra você achar que foi na escola. Mas ela falou que ele tomou na escola, não falou que foi fornecido na escola. Eu não tô falando que isso é certo, pelo amor de Deus. Pra mim isso é errado. Mas perante a lei, o que essa pessoa vai falar? Não, você entendeu errado, eu não quis dizer isso. Então, eu tô falando isso para quê? Para que a gente tenha atenção no que esses jornais menores, até os grandes, estão colocando. Então é muito importante você ter conhecimento de onde está vindo aquela informação. Ah, é um jornal pequeno que fala sobre a sua cidade? Começa a observar, antes de ter certeza que aquilo ali é verdade, começa a tentar entender o que eles estão falando ali, leia a matéria com atenção, procure ver, já que é na sua cidade, se aquilo dali de fato foi verdade. O do iogurte, para quem só leu a matéria, só leu o título, chamativo, preocupante. Mas quando vai ler a matéria toda, quando vem a prefeitura falando que aquilo dali não é real, a gente, já não é um jornal que eu possa confiar tanto. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, tá? A informação tá ali e nem sempre ela tá clara, beleza? Porque, na verdade, hoje em dia tá muito difícil, né? Vamos ser sinceros aqui. Os jornalistas, a maioria pelo menos, tem um lado. É difícil você ter acesso apenas à informação. Aconteceu isso. Sempre tem um pouquinho da opinião ali do jornalista. Por que eu falo que tem um pouquinho? Porque às vezes a forma como uma palavra que você usa pode levar para a pessoa entender de um jeito que ela quer. Então, assim, a língua portuguesa eu acho, assim, fantástica, né? Tem eu acho que deve ser uma das línguas mais difíceis, né? A gente tem várias palavras que têm o mesmo significado, mas que, dependendo da forma como você usa, muda o sentido. Então, assim, eles usam de uma forma que fica o critério da pessoa entender, né? O que quis dizer? Então, é complicado, porque às vezes a pessoa mistura a emoção dela ali também, quem tá lendo, e leva por um lado, já o outro leva para outro, né? Então, tem até um memezinho que tem um desenho no chão, a pessoa... um meme não, uma figurinha, tipo assim, cada um vê de um jeito, né? Conforme a opinião que tem ali. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você tá lendo. Independente, até mesmo jornais grandes, você vê lá e tentar olhar a informação, o que você tá vendo. O que aconteceu? Aconteceu isso. E o que eu acho disso? Né? Ao meu entender, isso é bom, isso é ruim, né? Porque não tentar se basear, porque antigamente meio que o que o jornal falava entrava, tipo assim, aquilo ali é verdade absoluta e pronto. A gente tem uma sabedoria para conseguir entender o que é certo e o que é errado. Tem que tomar muito cuidado também, porque hoje em dia eles recortam trechos de uma reportagem, trecho de uma fala de alguém, e pega aquele trecho e divulga na internet. Aí você só ouve aquilo dali, mas o que foi falado antes? Qual é o contexto que foi falado aquilo ali? Né? Para você entender. Porque uma coisa é eu vir aqui e falar: eu detesto, minha cachorra me dá muito trabalho, nossa, eu não me arrependi de ter arrumado cachorro porque ela solta muito pelo pela casa. Mas assim, eu me arrependi, só que eu amo minha cachorra. Aí alguém só pega assim: a Jéssica falou que se arrependeu de ter arrumado cachorra. Né? Então pega um trechozinho, não pega a explicação que vem depois. Maria é apaixonada na Isis, Isis tá sempre fazendo carinho na Isis. Isis é um chameguinho, onde a gente tá, ela vai atrás, sabe? É realmente uma filha pra gente, né? Uma filha canina, né? A filha de 4 patas. Mas, assim, a pessoa pega um trechinho daquilo dali e divulga só aquele trechinho, você não conhece a pessoa, às vezes a pessoa é crucificada por algo que ela falou e foi tirado do contexto, né? Então, isso pra mim é feito de forma maliciosa. Então tem que tomar cuidado com isso, porque é muito bom a informação estar disponível para todas as pessoas, não ficar na mão de um ou outro. Hoje em dia, como eu falei, pelo celular você consegue. O Vinícius falou do Flipboard, né, um aplicativo de notícias. O Flipboard, você vai lá, faz o seu cadastro e você fala: eu tenho interesse em saber sobre cultura, sobre esporte, sobre economia.
ele vai te mostrar só esse tipo de notícia, né? Ah, não, eu gosto do jornal tal, eu gosto da forma como eles falam. Você pode baixar o aplicativo do jornal no seu celular e você saber todas as notícias daquele jornal que você gosta, que você já está acostumado, que você gosta dos jornalistas, da forma como eles colocam a notícia. Então, é tudo muito fácil, né? A informação está disponível para todas as pessoas de forma democrática. É saber usar, né? Não ficar só espalhando manchete. É pegar e ter esse cuidado de saber mais a fundo, né? Mais detalhes. Igual isso que a gente falou de pegar pequenos trechos e espalhar. Se você pega, por exemplo, a chamada desse jornal que falou do menino do iogurte e só compartilha aquilo dali, todo mundo que lê, dificilmente, de todos que lerem, alguém vai pensar: ah, mas talvez ele tomou na escola, mas não foi a escola que forneceu. Não, dificilmente alguém vai pensar isso. Todo mundo que lê apenas esse trecho vai deduzir que foi a escola que forneceu o iogurte. Por quê? Porque está fora de contexto, porque não leu a matéria toda. Então, essa matéria a gente tinha como ler ela toda, mas quando a gente fala desses pequenos trechos, recortes que as pessoas fazem de vídeos, né, de pessoas falando assim, igual eu e a Jéssica, que pega um pequeno trecho e divulga, aquilo dali tá fora de contexto. Então, muito cuidado com esses vídeos retirados de vídeos maiores, porque aquilo dali que você está ouvindo pode ter sido tirado de contexto apenas para induzir uma opinião de alguém. Se a pessoa tem uma opinião que é contrária a dessa pessoa, ela pega esse pequeno trechinho e divulga para meio que detonar o outro. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. E aí cabe a nós ter a cautela, ter o cuidado de entender se aquilo dali é verdade ou não, se foi falado daquela maneira mesmo ou não, antes de sair divulgando. E assim, eu sei que é muito comum essa questão de divulgar. A gente está vindo agora para períodos eleitorais. O WhatsApp, ele tem uma série de melhorias para acontecer, que ele só vai deixar acontecer depois das eleições, com medo da divulgação de fake news, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que acontece, independente do partido, se é direita ou se é esquerda, infelizmente esse tipo de coisa acontece, e a gente tem que ter critério para acreditar, para saber se aquilo ali de fato é verdade ou não. E aí, na internet, que é onde você tem acesso a essas informações, lá você também consegue procurar entender melhor se aquilo dali realmente aconteceu daquela maneira, se aquilo ali foi realmente daquele jeito que está sendo passado. Se você viu um recorte de alguém falando alguma coisa, no YouTube vai ter a entrevista, né, ou a matéria completa, para que você possa assistir por completo e tirar suas próprias conclusões e falar: isso foi tirado de contexto para sacanear essa pessoa. Você tem acesso a também entender se aquilo é verdade ou não, também através do seu celular e da internet. Beleza? O recado é não tirar decisões precipitadas. Não julgue o livro pela capa. Esses recortes, essas pequenas manchetes seriam a capa do livro. Leia, tenha acesso a tudo antes de julgar o livro pela capa. Ter esse cuidado de olhar mais a fundo, de saber, para poder ver a seriedade daquilo dali. Porque tem gente até que faz montagem, né? Simula como se fosse uma manchete, coloca ali como se fosse no jornal, tira um print, só divulga aquilo dali, e você olha ali, opa, é isso mesmo, sai compartilhando, olha aqui, olha o que aconteceu, não sei o quê. E assim, às vezes não aconteceu de fato, né? Então, o problema não às vezes, o problema não é a internet. O problema são as pessoas que não sabem utilizar de forma correta, né? Se a pessoa souber utilizar, se a pessoa tiver aquele cuidado, né? Eu vou fazer aqui, vou usar de forma consciente, né? A gente não teria esse tipo de problema. A gente podia muito bem vir aqui para vocês e falar só os pontos positivos. Mas o objetivo é que vocês tenham acesso a tudo isso, mas da maneira correta, sabe? Que vocês saibam usar o celular de vocês e entender o que tá ali, sem precisar ficar perguntando para os outros se aquilo dali é verdade ou não, se aquilo dali faz sentido ou não. Então a gente traz aqui alguns pontos que não são positivos, mas para que você tenha atenção nisso, para que você possa tirar a sua própria conclusão daquilo dali. E assim, uma coisa também é que às vezes as pessoas fazem alguma brincadeira na internet, cria alguma notícia de brincadeira, e quem não entende a brincadeira acha que aquilo ali é uma verdade, aí depois eles têm que vir desmentir a brincadeira, entendeu? Então é uma coisa que às vezes a pessoa também não tem esse senso de identificar a ironia, porque o brasileiro, ele brinca com tudo, né? É um povo muito irônico. Então, assim, pra mim é divertido, né? Porque eu sei, né?
Esses dias você ficou na dúvida. Você recebeu aquele vídeo da onça. Ah, é verdade. Sinceramente, eu não sei. No vídeo, o cara falando. Nossa, esse caso foi muito bom, porque eu fui realmente pesquisar se aquilo dali era verdade. Tá na moda a cultura do cancelamento, né? De você não concorda com a opinião da pessoa, você cancela ela, né? Que é você começar a falar mal dela, parar de seguir, esse monte de coisa. Essas bobeiradas de internet que eu não sou fã dessas partes, não. E aí, estavam cancelando a onça pintada porque ela tava comendo uma capivara. Você pesquisou se é verdade? Pesquisei. Aí, o cara, ele fez um vídeo mostrando as respostas dessa matéria. Aí a matéria era assim: onça pintada é cancelada por comer capivara. Gente, onça pintada é um animal carnívoro. Selvagem. Selvagem. Ele vai comer o quê? Ele não come planta, ele come outros animais, incluindo a capivara. Come até gente se deixar. Mas assim, cara, faz parte da natureza. Foi feito assim. Não cabe a nós mudar, não. E aí tinham várias pessoas falando que absurdo. E o fotógrafo que registrou essa foto era um fotógrafo da parte de animais, e ele ficou muito feliz de ter registrado esse momento, porque é algo que não é fácil de ser registrado, segundo ele e tal. E as pessoas estavam criticando o fato do fotógrafo ter tirado aquela foto. Por que o fotógrafo não foi ajudar a capivara? Por que a onça ela não é vegana? Sabe, um monte de coisa que eu falei, não, isso deve ser palhaçada, isso deve ser um meme, isso não deve ser verdade, porque como assim as pessoas estão criticando a onça por estar fazendo uma coisa que é da natureza dela? E aí eu fui pesquisar. Vocês acreditam que era verdade? Impressionante. As matérias realmente existiram. Porque era algo tão fora do normal a pessoa pegar e falar assim, não é possível, com tanta informação sobre veganismo. Veganismo, para quem não sabe, são pessoas que só se alimentam, só usam produtos de origem vegetal. Então não usa nada que tenha leite, ovos, por exemplo. É só coisas de origem natural, vegetal. Eu ainda acho que quem falou do veganismo devia ser uma pessoa já levando na palhaçada. Porque, vai falar que a onça vai ser vegana porque já tem tanto conteúdo sobre isso. Essa parte eu acho que era brincadeira. Mas mas assim, tava tudo escrito lá. A parte que o fotógrafo deveria ter ajudado a capivara, que é por isso que existe maldade no mundo, tava tudo ali. É impressionante como que tá bizarro. É porque às vezes a pessoa também alguém realmente critica. Só que a outra pessoa vê ali tão... Fala sério que você tá criticando um negócio desse. Aí a pessoa vai lá e faz na ironia, como se estivesse concordando. Aí outras pessoas vão na onda também, né? Tipo assim, nossa, é ridículo isso que você tá fazendo, mas eu vou te mostrar quão ridículo que é. Aí a pessoa vai lá e meio que alimenta aquilo dali, né? Pode ter sido isso também. Essa do veganismo foi a última publicação que eu vi. Então eu acho que essa pessoa já foi lá no deboche mesmo, porque, cara, não faz sentido. Então, assim, algumas coisas você para pra pensar, isso é possível? Né? Faz algum sentido essa notícia, né? Para você poder tentar entender se é um meme, se é uma brincadeira ou não, né? Porque para não passar, porque agora tem algumas páginas aí que verificam se é fake news ou não, que elas estão vindo desmentir um meme. Então, o pessoal assim, né? Olha que nível que o Brasil chegou, tá tendo que mostrar isso é brincadeira, isso não é verdade. Então, assim, de ter esse cuidado pra você poder brincar, você poder rir, porque é divertido algumas coisas, né? O brasileiro tira sarro de muita coisa, então, assim, é legal, sabe? A gente ter esse humor, esse senso de humor que a gente tem em algumas coisas, não em tudo, que algumas coisas são sérias, né? E levam na palhaçada, mas é uma forma da gente, né? Às vezes a gente ri da própria desgraça, né, o brasileiro. Então, né, ter cuidado. Eu fiquei na dúvida. Pesquisa. Sério mesmo? Isso é verdade? Vai lá no Google, pesquisa. Hoje o Google tem uma parte só de notícia, né? Quando você olha lá Google, tem Google Notícias. Você coloca ali, ele vai aparecer aquela notícia. Então, para você se manter informado e ter certeza se o que você leu realmente é verdade, né? Isso eu falo quando é algo que chama assim, opa, peraí, isso aqui tá estranho demais. E assim, é o que eu falei, eu recebi pelo WhatsApp, abri o Google, pesquisei a matéria e encontrei várias matérias sobre isso, e aí eu pude ler e tirar minhas próprias conclusões.
Então é isso que a gente gostaria que vocês fizessem quando vocês estiverem lendo, né? Não é toda notícia que você vai conferir, mas aquelas realmente impactantes. Leia, veja se aquilo dali realmente faz sentido ou não. Mas, assim, a intenção é mostrar, né, essa facilidade de informação. Porque antes era o que era passado no jornal e pronto, acabou. Então, a gente não tinha acesso ao outro lado. Eu acho muito interessante quando a gente tem acesso a duas informações, para poder saber o que realmente aconteceu. Eu acho que uma das falhas do jornal, às vezes, é que eles noticiam a matéria e depois, quando acontece uma investigação, nem sempre eles mostram a resolução daquela situação. Então a gente acaba que não sabe direito o que A gente aconteceu. descobre só o problema, mas depois não chega numa solução. E às vezes a solução foi encontrada. Uma coisa que é muito comum é quando a gente vê esses crimes... crimes não. Alguma ação policial e fala resultou na morte de um trabalhador de não sei o que lá. Aí pega e tira foto de um jovem. Aí eu já vi um caso, não sei se vocês viram esse caso, que a foto do rapaz, eles cortaram a foto, botaram o cara como entregador. Cortaram a foto, né, era da barriga pra cima, assim, do peito pra cima, e põe uma foto 3x4. Cortaram, porque a foto pra baixo ele tava segurando uma arma. Ele tava com um fuzil pendurado na cintura. E colocaram o cara como se o cara fosse um trabalhador. Então, assim, a intenção ali, ao meu ver, foi de mostrar que um trabalhador foi assassinado numa operação policial. O cara tava segurando uma arma numa foto que ele tirou e ele postou na rede social. Um trabalhador não tira uma foto dessa e posta na rede social, a menos que seja num clube de tiro. Ou que ele tivesse porte daquilo, mas ele não vai ter porte de um fuzil, né, daquele jeito. Então, assim, é o tipo de coisa que, infelizmente, hoje em dia a gente vê e está frequente. Então, antes de sair, porque fizeram isso, fizeram aquilo, tenta dar uma olhada, tenta ver uma outra fonte para poder ter essa certeza, porque a facilitação, isso é bom, e mais uma vez, essa questão de a gente poder acessar pelo celular é bom, porque antes era só o que passava ali naquele jornal, naquela televisão, e pronto, olha, um trabalhador. Aí veio outro jornal, não é bem assim, o cara, olha aqui o que ele fazia. Então, assim, pra mim isso é muito bom, essa possibilidade da gente ter acesso ao outro lado e não ficar preso, né, a quem tá ali passando a informação só. A gente ter outros meios. Então, eu acho mais uma grande vantagem do celular. E assim, mais uma vez, como tudo que vai evoluindo, né, tudo que a gente traz aqui foi passando por um processo de evolução e chegou aqui. No celular, que você tem na palma da sua mão uma infinidade de informações, de notícias, de tudo que a gente falou aqui, não só nesse, mas em todos os outros podcasts retrô. E o objetivo, mais uma vez, é que você conheça e compreenda que isso daqui é uma vantagem, que você possa aproveitar ela. E aí, na parte de aproveitar, aí são os outros vídeos aqui do canal, né? São as lives passo a passo. Mas não só chegar numa live passo a passo e dar uma olhadinha no que eu mostro lá, mas entender por que isso faz sentido, por que isso é benéfico para você hoje, como tudo antes era mais complicado, menos acessível e hoje não é mais, graças à evolução das tecnologias, internet e o celular. Era isso que a gente tinha para falar, né, no episódio de hoje, essa questão da evolução dos jornais, mostrar essa possibilidade mesmo para vocês, porque tem muita gente que não sabe acessar a notícia pelo celular, né? Fica ali refém das páginas que segue pelo Instagram, pelo Facebook, mas existem vários outros meios para você estar acessando, seja no Google, seja o aplicativo do próprio jornal, sejam aplicativos que reúnem várias notícias como o Flipboard, por exemplo. Eu falo Flipboard porque é o maior que eu conheço, então, né, é sempre minha referência, meio que é ele. E só aproveitando que a gente falou de rádio hoje, né? Pra quem fica na dúvida sobre o que é podcast, que eu falei que é esse bate-papo aqui entre eu e a Jéssica, né? Mas as pessoas fazem bate-papo entre 2 ou mais pessoas. E ele se assemelha muito a uma rádio. A rádio é como se fosse um podcast. A rádio tá ali, tem pessoas e elas estão conversando entre si, passando informações e tal. Só que com a evolução, principalmente do YouTube, os podcasts começaram a ser filmados também, que é o caso que eu e a Jéssica fazemos. É um podcast que é um bate-papo, mas além de ser um bate-papo, ele é filmado também. Beleza. E bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não cancelem a onça. É o instinto natural dela, tá bom? E a gente se vê no próximo podcast retrô. Até mais. Tchau, pessoal.